vai ser ministrado pelo Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás. E atendendo também a um programa de educação continuada do Conselho Federal de Contabilidade, que esse programa se intitula Educação Continuada, que visa trazer informações aos contabilistas, né, sobre os procedimentos e normas contábeis do nosso país. Esse curso de hoje vai ser... Eu vou entrar com a parte teórica da obrigatoriedade da escrituração contábil, depois o Everaldo entra com a parte prática do nosso programa, e depois ele vem com a parametralização do sistema, que seria o CFP, CFOP e CST. Aí eu entro com a parte prática. E à tarde ele retorna com a parte prática, e depois a gente vai fazer uma demonstração de como que você vai fazer o seu balanço de abertura daquelas empresas que não estão fazendo a contabilidade. E posteriormente, no final, a gente vai falar da ITG 1000, que é o que está bombando aí no mercado aí agora, né? Para os nossos contadores. O curso, vocês pagaram uma taxa de R$30 por ele. E ao final desse curso, se vocês aqui permanecerem até o final, pelo que está escrito lá no nosso site, vocês opta por R$15 ou opta por receber a agenda. A gente entende que a agenda ela é mais prática para vocês no dia a dia, que vocês vão ver nos trabalhos que vamos desenvolver aqui. Vocês vão ver que essa agenda ela é de muita utilidade para vocês. Eu quero agradecer aqui a presença do Geraldo Marcelino, ex-diretor do Sindicato Contabilista. O Fábio também é diretor administrativo do sindicato, aqui não conhece o Everaldo. E meu nome é Otávio Martins de Oliveira Júnior. Também sou diretor aqui. Eu queria convidar a todos para se posicionar de pé para a gente ouvir o hino nacional, por favor. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em seio, com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, toda a salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança te agradece. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras minas de Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais ardida, teus sonhos, minas, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, toda a salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Mas
segues a justiça capa forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra moral, entre outras vidas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Todos bem assentados, né? Nós teremos um intervalo aí por volta de 10 horas. Vocês tomam uma aguinha, um coffee break ali, né? E meio-dia a gente encerra os trabalhos da parte da manhã. E às 13 horas a gente retorna também. Mas eu queria a pontualidade de todos vocês para que esses trabalhos não pudessem ser desenvolvidos assim de uma maneira mais calma, mais flexível possível. E no período da tarde, por volta de 15 horas, né, a gente também, 15h30 por aí, a gente dá um intervalo. E avisamos também, tem estudante aqui, que se tiver algum estudante, vai ter um certificado. Esse certificado também você pode fazer a verbação junto à sua faculdade como atividades extracurriculares, tá? Quem tiver isso daí. Tá? Os palestrantes aqui é o senhor Everaldo Ribeiro da Cunha. Ele é contador, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás, pós-graduado em Auditoria Contábil e Perícia Contábil, é ex-conselheiro do CRC, presidente do CISESG, que é o Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, proprietário da CNT Contabilidade, palestrante e instrutor de vários cursos e seminários contábeis, idealizador e mantenedor do programa CISESGO, né, que é o nosso programa que a gente trabalha com ele. E aqui quem vos fala é o Otávio Martins de Oliveira Júnior. Eu sou contador, bacharel em Ciências Contábeis pela PUC Goiás, sou empresário da contabilidade, proprietário da empresa Contability Empresarial, sou pós-graduado em Contabilidade e Auditoria pela PUC de Goiás, sou palestrante de temáticas contábeis, diretor dos Sindicatos Contabilistas do Estado de Goiás, e sou ex-vice-presidente de fiscalização do CRC e atualmente sou coordenador da Comissão Institucional e Parlamentar do CRC Goiás. Bom, pessoal, inicialmente eu inicio os trabalhos, né? O senhor Everaldo sempre pede uma palavra antes de a gente iniciarmos os nossos trabalhos. Pois não, senhor Everaldo, com o senhor a palavra. Bem, bom dia a todos. Eu acho que sempre que a gente começa qualquer palestra, você sabe que eu gostaria de ficar de pé novamente. Para que a gente possamos agradecer nosso Pai por tudo que Ele nos dá. Você imagina que nós estamos aqui hoje aprendendo a profissão e o responsável de tudo isso é o nosso Pai. Vamos oferecer a Ele para que Ele esteja presente conosco e a gente possa transmitir para vocês aquilo que vocês desejam e a gente tenha capacidade para isso, para fazer para vocês, e vocês saiam daqui um pouco mais enriquecidos nos seus conhecimentos. Esse é o nosso objetivo. Se vocês saírem daqui sem ter aprendido nada, nós vamos ficar muito constrangidos, certo? Muito tristes. E eu vou sair daqui, se Deus quiser também, aprendendo alguma coisa também. Vamos orar simplesmente a oração que Ele mesmo ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode continuar. Eu, antes de iniciar, vou passar uma palestra, um vídeo para vocês. E vocês reparem as informações que são faladas nele. Falando de um profissional, qual é a medida desse valor? Deixa eu iniciar. Está baixo o Wesley.
Percebe que o mercado tem diferentes maneiras de avaliar se um produto é caro ou barato? Mas se falando de um profissional, qual é a medida desse valor? A resposta você confere com Edvaldo Nunes agora, no Você em Foco. Olá, pessoal. Dizem que não se cobra pelo que se faz, mas pelo que se sabe. Então tem uma historinha circulando por aí que conta sobre um especialista que foi chamado para solucionar um problema com um computador de grande porte e altamente complexo. O computador, para vocês terem uma ideia, valia cerca de 12 milhões de reais. Bem, lá está então, sentado em frente ao monitor, aquele técnico especializado. Ele pressiona algumas teclas, balança a cabeça, murmurou algo para si mesmo e desligou o computador. Tirou uma chavezinha de fenda do bolso, pequenininha, deu uma volta e meia em um minúsculo parafuso, ligou o computador e verifica que tudo estava funcionando perfeitamente. O presidente da empresa, muito surpreso, mas contente, obviamente, quis pagar a conta no mesmo instante. Quanto lhe devo? Perguntou. São R$1.000, por favor. R$1.000? R$1.000 por alguns minutos de trabalho? Para apertar um parafuso? Tudo bem, eu sei que meu computador vale 12 milhões de reais, mas R$1.000 é um valor absurdo. Vamos fazer o seguinte, eu pagarei só se você fizer uma nota fiscal detalhada, com todos os detalhes que justifiquem este valor. O especialista, então, balançou a cabeça, saiu. Na manhã seguinte, o presidente recebeu a nota fiscal, leu com cuidado, balançou a cabeça e saiu para pagar no mesmo instante, sem reclamar. A nota fiscal dizia o seguinte: serviços prestados, apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Entendeu? Competência e experiência, quanto vale? Competência não tem preço. Então, tenha você também o desejo de buscar aperfeiçoar-se sempre, para ser sempre o melhor. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá, pessoal. Será se nós seremos o melhor? Eu acredito que sim, a partir desse momento que a gente iniciar o nosso curso. E ao final dessa tarde aqui, aqueles que não têm conhecimento ainda, mas vão ter a satisfação de ter saído aqui com um aprendizado melhor. Pessoal, eu vou fazer a minha apresentação para vocês. Eu vou falar da obrigatoriedade da escrituração contábil. E muitas das vezes são vários textos legais que a gente vai trazer para vocês e conseguimos pensar dentro da legislação, vamos dizer assim, tributária e comercial brasileira, e previdenciária e trabalhista. A gente conseguiu elencar para vocês algo que talvez muitos de vocês desconhecem, essa situação, certo? E dizer para vocês que quando o Conselho Federal de Contabilidade editou algumas normativas, né, e inclusive até a Secretaria da Fazenda de Goiás agora, que a partir de janeiro de 2003 as empresas do Simples Nacional estão obrigadas à escrituração contábil, e virou um terrorismo, né? Aquele estresse danado com isso daí, né? Mas acredito que ao final desse curso você vai estar mais tranquilo, não estar mais estressado, né? Bom, gente, por que começou tudo isso? Porque as normativas do Conselho Federal de Contabilidade eram determinadas através de resoluções. E resoluções não são leis. Então nós precisávamos de ter uma lei que fosse votada pelo Congresso Nacional, que desse força ao Conselho Federal. E veio com o advento da Lei 11.638, de 2007, a criação do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em 2005,
que veio fazer com que eu falo, o Conselho Federal de Contabilidade, determinasse que só ele mesmo, só o Conselho viesse a normatizar normas contábeis no Brasil. Porque antes a Receita Federal normatizava até a parte contábil nossa, coisa que não era da afeto da Receita Federal. Então o Conselho pegou essa atribuição para ele, né, que é prerrogativa do Conselho Federal. Então, nós temos a nossa lei de regência, que é a Lei 9295, de 1946, e foi incluído lá no artigo 6º, essa letra F, né? Que são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade regular acerca dos princípios contábeis, nós vamos falar dos princípios, do exame de suficiência, que agora é a prova que tem que ser feita, do cadastro de qualificação técnica, que são dos auditores externos que tem que fazer essa qualificação técnica, e do programa de educação continuada, é o que nós estamos fazendo em parceria com o Conselho, e também editar normas brasileiras de contabilidade, tanto as normas técnicas como as normas profissionais. E aí eu fui lá na legislação, peguei lá no Código Tributário Nacional, a Lei 5.175 de 1966, no seu artigo 195, que fala dos livros dos quais nós temos que trabalhar com esses livros. São os livros de área, livro de entrada, livro de saída, né? Não precisa copiar aí não, gente. No final, está disponibilizado esse material. Tá, né, Wesley? O Wesley vai disponibilizar esses slides para vocês, certo? No site do sindicato. Vocês podem baixá-los, tá? E para ficar para vocês verificarem lá com mais tranquilidade. Porque eu acredito que uma palestra ela tem o intuito de despertar você para a pesquisa. Aí você, contendo esses dados aqui, você, mais com calma na tua casa ou no teu escritório, você consegue buscar essas informações. Então, gente, nós somos obrigados pela Lei Código Tributário Nacional a escriturarmos os livros fiscais. E aonde que se escritura esses livros? É no escritório contábil. E quem faz? É o contador. Então, nós começamos por aqui, dentro dos livros fiscais. Aí nós temos a Lei 6.404 de 1976, no artigo 176, diz lá que, ao final de cada exercício, nós temos que levantar o quê? Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa. Isso daqui foi colocado pela Lei 11.638 de 2007, né? O fluxo de caixa não é aquele movimento de caixa de venda de mercadoria e saída e pagamento de fornecedor. Não. Ele é um demonstrativo que tem 3 situações. Ele pode ser de financiamento, de investimento e de operações, né? Ele está sendo cobrado só para aquelas empresas que têm um patrimônio líquido acima de 2 milhões de reais, e ele é obrigado para as empresas de companhias fechadas, tá? É só para superior a 2 milhões e é obrigatório para as companhias fechadas. E temos também a demonstração do valor adicionado, tá? Isso aqui está nas normativas do CPC, que é o código, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Continuando na Lei 6.404, artigo 177, diz lá que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e a Lei 6.404, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Tá? Isso aqui vem sacramentar. As demonstrações contábeis são assinadas por contadores, não poderia nem ter isso daqui, né? Para quê? Redundância, né? E as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, que se refere ao artigo 3º deste artigo, deverá ser elaborada em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. Porque o Brasil, a partir de 2008, passou a adotar as normas internacionais de contabilidade. São as IFRS. Nós temos a resolução 1255, a gente vai falar um pouquinho dela também, tá? Então, o que se faz aqui no Brasil, se faz nos Estados Unidos, se faz na Europa. Então, nós estamos em consonância com a contabilidade internacional. A resolução 560 de 83 trata das atribuições dos profissionais contabilistas e contadores, né, e técnicos de contabilidades aí. Fala que o serviço de escrituração de todas as modalidades, contabilidade bancária, rural, macroeconômica, pública, pastoril e tal,
tem que ser feito por contador. Eu só citei para que vocês possam verificar que nós também temos essa prerrogativa. Eu quero abrir um parênteses aqui, queria agradecer a presença do Manuel Mendes Filho, que é o nosso conselheiro fiscal aqui da nossa entidade. Muito obrigado pela presença, senhor Manuel. Espero que o senhor esteja aqui com a gente também em outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Aí nós, voltando à nossa lei, a 9295, no seu artigo 25, diz lá que são considerados trabalhos técnicos de contabilidade a escrituração dos livros de contabilidades obrigatórios. Aqui ela já começa a nos apertar. Porque lá no artigo 195 do decreto 5.175 de 66, fala de livros obrigatórios. E aqui ele já está falando, bem de todos os necessários ao conjunto da organização contábil. Então nós precisamos escriturar o quê? Livro diário e livro razão. Vou falar dele agora mesmo. E dizer para vocês que as perícias judiciais e extrajudiciais, elas são prerrogativas de profissionais da contabilidade que tem curso superior. Aí nós vamos chegar aqui o decreto 3.000 de 1999, quem não sabe é o regulamento do imposto de renda. No seu artigo 258 fala, sem prejuízo das exigências especiais é obrigatório o uso do livro diário. Matou, né? Não tem como dizer que não é obrigatório. Aí ele vem falando das formalidades do livro, né? Falando que o livro diário tem que ter termo de abertura, termo de encerramento, ser autenticado na Junta Comercial do Estado de Goiás, né? No caso de empresa comercial ou no cartório, caso as empresas seja sociedade civil. O livro razão, eu coloquei isso aqui também, ele não tem a necessidade de fazer a autenticação dele na Junta Comercial. Tá certo? Basta você escriturar, ter o termo de abertura e encerramento, e o livro diário ele precisa de ser autenticado juntamente com a certidão que você vai pegar junto ao Conselho Regional de Contabilidade, declarando que você está apto a fazer registros contábeis. Alguém quiser perguntar, pode perguntar, viu, gente? Está aberto, a gente começa assim devagarzinho, todo mundo fica um pouco acanhado, mas a gente pergunta, pode perguntar e a gente explica, tá legal? Eu tenho o meu prazo aqui, mais o Everaldo aqui, a gente já está junto nessa parceria tem um bom tempo aí, sabe? Outro dia o cara perguntou se eu já adotou filho. Eu falei, ainda não, só tem 60 dias, né? Tá, é brincadeira, viu, gente? Bom, gente, dando sequência aqui, o decreto 3.048, que é o decreto da Previdência Social, do qual também, no seu artigo 255, fala, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade. Né? Eu estou se tratando da obrigatoriedade da escrituração contábil. Então, eu estou trazendo para vocês tudo aquilo que tem na legislação que fala da contabilidade. Tá? Eu não encontrei nenhuma que fala que dispensa. Só tem uma. Eu vou falar agora mesmo para vocês. Aí, ó, prestar ao Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, a Secretaria da Receita Federal, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos. Vocês sabem, se vocês, empresa do Simples, e não fizer a contabilidade, não tiver registrados lá, você poderá também, numa perícia judicial, uma perícia trabalhista, poderá descaracterizar e você vir a perder algo que seja considerável para a empresa. Então, a gente tem que fazer a escrituração para atender a esses parâmetros legais. Continuando o decreto da Previdência, o 231, dizendo que é prerrogativa do Ministério da Previdência Social e da Receita Federal o exame da contabilidade da empresa, ficando obrigados a empresa e os segurados, né, a prestar as informações necessárias. Tá? E está falando o 235, se no exame da escrituração contábil, de qualquer outro documento que da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos seus segurados, dos seus serviços, né, da receita, ou do seu faturamento, ou do lucro, será desconsiderada. Tá certo? E vocês têm 6 meses para manter essa contabilidade, viu? Isso está previsto na legislação, tá bom? Agora vamos para o Código Civil. O Código Civil teve uma reformulação em 2002. O artigo 1179 trata da obrigatoriedade da escrituração.
Diz lá, o artigo 1179, o empresário e a sociedade empresárias são obrigadas a seguir um sistema de contabilidade. Ponto. Você podia parar aí. Aí está falando, mecanizado ou não, com base em escrituração uniforme de seus livros, novamente livros, em correspondência com a documentação respectiva e levantar anualmente o balanço patrimonial ou resultado econômico. Né? Aqui, onde é dispensada a escrituração, é o MEI. Está no artigo 1179 do Código Civil, no parágrafo 2º, é o único mecanismo ou dispositivo legal que nós temos na nossa legislação que dispensa a escrituração contábil. Tá? Que está aqui, ó. Que é aquele MEI, que é o chamado empresário, que foi regulamentado pelo governo federal, que é o MEI, que é aquela pessoa que fatura R$5.000 por mês, e a partir de 60 mil ele tá desconsiderado. Aí, ó, o 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário. Quem está dizendo isso aqui? É o Código Civil, lá a parte de direito de empresas, direito empresarial que está lá. Então está falando isso aqui dentro do Código Civil. Então não estou tirando isso aqui nem do fundo do baú, não. Estou tirando a legislação até nova, ó, 2002. E o 1182, ó, sem prejuízo disposto no 1174, a escrituração ficará sob a responsabilidade do contabilista legalmente habilitado. Né? Não precisava nem de dizer, né? Porque o Conselho Federal já determina isso. A Lei 11.101 de 2005, que trata da recuperação judicial, vamos dizer assim, entre aspas, em falência, né? Que é aquela empresa que vai pleitear junto ao judiciário uma recuperação. E nessa recuperação, na sua petição inicial, você tem que trazer o quê? Ao juiz a situação patrimonial da empresa. E aonde você busca essa situação patrimonial da empresa? É na contabilidade. E para você instruir um processo de recuperação judicial, você tem que trazer as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, para que um perito faça uma análise daquilo e repasse ao juiz. Né? E ó, deverão ser confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável. Além disso, é obrigatoriamente balanço patrimonial, demonstração dos resultados acumulados, demonstração do resultado do último exercício social, e aqui é um relatório gerencial do fluxo de caixa e sua projeção futura, para que o juiz possa determinar a recuperação judicial dessa empresa. E aí, vou trazendo a lei do Simples Nacional. Aí fala assim, a lei do Simples está fora da microempresa do Simples Nacional, está dispensada de escrituração. Vocês viram anteriormente no slide que é só o empresário, só o MEI que está dispensado da escrituração contábil. Aí veio a lei complementar 123 de 2006. No seu artigo 27, eu vou ler para vocês, bem devagarzinho. As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, poderão. Essa palavra aqui deveria ser deverão, né, Veraldo? Não é poderão. Opcionalmente, adotar a contabilidade simplificada para os registros e controle das operações realizadas conforme a regulamentação do Comitê Gestor. Aí, o que o Conselho Federal de Contabilidade fez? Editou a Resolução 1418, de 2012, que é a ITG 1000, que vai tratar da escrituração contábil dessas empresas do Simples Nacional, do qual, mais tarde, a gente vai falar um pouco dela. Tá? E aí, sim, alguém quer perguntar? Tá. Aí a resolução número 4 do Simples Nacional, no seu artigo 6º, diz lá, considera-se isento... Aí isso aqui já é planejamento tributário, gente. Isso daqui já é planejamento tributário. Tá? Já é planejamento tributário. Considera-se isentos do imposto de renda na fonte, na declaração de ajuste do beneficiário. Quem seria o beneficiário? O sócio da empresa ou o titular dessa empresa. Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao seu titular ou sócio da ME, que é a microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, salvo se corresponder a prolabores, aluguéis. Então, o que diz a legislação nossa? Você pode fazer uma presunção do lucro através dessa lei 9249 de 95, que diz lá,
No lucro presumido, você pega um faturamento de 100 mil, aplica 8%, dá 8 mil e deduz PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Suponha que sobra 4 mil reais. Esses 4 mil você pode distribuir para os seus sócios, né? E se você fizer a contabilidade? Que você deve fazer a contabilidade. Aí você pode distribuir 10 mil, 20 mil para os seus sócios. Muitas vezes, eu coloquei até essa observação